Boa noite, oi Rê. Boa noite, boa noite, Eduardo. Então vamos esperar o pessoal chegar. Eu vou conversar com o Vitor, que é o administrador da página Instituto Lavelle, esse tema tão importante que é a questão do sofrimento. Só dar mais um minutinho pro pessoal chegar e a gente já começa. Lilian, boa noite. O Vitor entrou. Deixa eu ver aqui. Deixa o Vitor entrar. Tudo Entrou. bom, Larissa? Boa noite, Vitor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo em paz. Maravilha. Queria agradecer a sua disponibilidade, sua generosidade em ter aceito o convite. Muito obrigada. É um Que prazer ter agradeço. você aqui para conversar sobre esse tema que é tão importante, né, e baseado na obra do Lavelle, que é a sua especialidade. E também queria aproveitar para agradecer também a página e dar os parabéns, porque de fato isso aí tem ajudado muito, assim, são sempre muito boas as suas considerações. Valeu, valeu, Larissa. Eu fico muito feliz com esses feedbacks, né? Faz muito bem, assim, a gente perceber que o trabalho está rendendo fruto, né? A gente fica sempre feliz com isso, né? Ótimo, muito bom, muito bom. E eu ri mesmo, porque são frases assim muito ideias, né, conceitos que ficam, né, depois sempre lembra assim, né, quando vê tá usando aquilo tá sendo incorporado de alguma maneira, assim, tá sendo muito bom. Aham. Isso é uma prova de que o conhecimento virou mais do que uma simples ideia, né? Exato, exato. O objetivo é esse, né, incorporar, não simplesmente ficar Exatamente. muito bom. Então, ô Victor, na verdade, assim, o que motivou essa conversa, na verdade, essa questão do sofrimento, é porque, enfim, é um tema que sempre é recorrente, está sempre voltando, né? Mas as pessoas elas têm perguntado assim, tipo, qual é o sentido do sofrimento, o que que é sofrer, né? Pelo que vale a pena sofrer, né? Como que eu devo me portar diante do sofrimento, diante da dor, a angústia, né? Isso são situações muito específicas também. Algumas são objetivamente dolorosas que as pessoas vivem e outras são situações que não são assim tão impactantes, mas que as pessoas não sabem muito bem como lidar. Mas, para que a gente resolva problemas na prática, é importante que a gente tenha a teoria clara, de alguma maneira, tenha uma luz, Uhum. né? Então, como o Lavelle é um filósofo muito que tem essa sensibilidade, que tem essa sabedoria, que tem um senso prático também, eu acho que ele pode nos ajudar a lançar luzes, tanto na parte do consolo, quanto na parte do alerta, quanto na parte da que for, assim, né? Então eu queria que você nos ajudasse um pouco nessa questão do esclarecesse um pouco, né? Trazer um pouco luz sobre essa questão do sofrimento, né? Da sua perspectiva, do Lavelle, o que puder contribuir Uhum. para essa questão. Perfeito, perfeito. Parece que essa é a grande questão, né? Eu acho que essa talvez seja a grande questão da humanidade, né? Quando a gente começa a pensar sobre a experiência humana, é quase impossível a gente dissociar a experiência humana da experiência de sofrimento, né? Da experiência da dor, da experiência enfim, de uma cisão interna, né? E o diferencial que a gente vai ver no decorrer das diferentes caminhadas, né? Vai ser o modo como a gente lida com isso que parece tão inevitável, né? Porque essa dose de fatalismo que existe dá a entender que a gente não tem alternativa, né? A gente nasceu num mundo doloroso, a gente nasceu num mundo cruel, né? E parece que esse é o nosso
princípio, meio e fim, né? Parece que essa é a realidade mais aparente que existe, né? No entanto, quando a gente começa a perceber que diante de uma mesma situação as pessoas começam a ter atitudes tão diferentes, possível, né, a gente visualizar um outro caminho, né? Existe uma liberdade, existe um poder de decisão sobre isso, né? Eu posso escolher olhar para isso de um modo diferente. Então, a partir desse momento em que eu descubro que é o meu olhar que eu tenho que purificar, né? E não eu querer fazer um outro mundo, né? Porque é o que acontece diante da experiência de sofrimento, as pessoas elas começam a tentar corrigir o que é externo, né? Ah, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar, enfim, o aspecto econômico, o aspecto político, o aspecto social, né? E por aí vai. Só que, na verdade, a única possibilidade de mudança mesmo é o seu olhar, né? E é onde as pessoas menos procuram, geralmente. É nesse sentido que elas começam a se colocar como apenas um joguete do destino, né? Uma pedra passiva que fica rolando para lá e para cá, quando na verdade existe um poder muito semelhante até mesmo a um poder divino dentro dela, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então existe um poder de decisão e um poder assim de inventar um novo mundo interno, né? Externo você não vai ter como fazer isso, mas criar uma nova situação interiormente, aí com certeza existe essa possibilidade, né? E na medida em que eu descubro isso, é que eu começo a amadurecer, inclusive, né? O que caracteriza um sujeito maduro é justamente isso, é justamente a ideia de que eu não sou um joguete do destino, né? Eu não sou uma vítima das circunstâncias, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que essa consideração já ajuda muito, né? Porque dentro da vida existem situações que são modificáveis e tem situações que não tem como modificar, né? Então essa já é a Uhum, primeira coisa, né? Porque às vezes a gente quer tentar mudar tudo, aí acaba estragando todas as coisas, né? Então, uhum, então acho que essa é uma coisa boa, né? Só que mais do que focar nas situações que podem ser modificadas é tipo o olhar, né? Tipo a minha postura em relação a isso. Porque eu acho que a grande sensação de uma pessoa quando ela sofre é que ela tem a liberdade diminuída. Porque a gente pensa, sim, né? Se eu fosse realmente livre, eu escolheria não sofrer. Ora, eu estou sofrendo, logo eu não sou livre. exato, exatamente. É quando, na verdade, existe. O que é dado para ela é um poder a mais, né? É uma liberdade a mais. É uma liberdade que ela não tinha, inclusive. Né? Que é a liberdade de escolher como se sentir diante das situações. Né? Então, o que parece uma maldição se torna uma bênção. Né? O que parece enfim, algo completamente inevitável se torna uma possibilidade dela se assemelhar o máximo possível à liberdade divina, né? Ela colocar, ela se por similitude, claro, né? Ela vai a partir dali criar a sua própria história, né? Mas é isso que você falou. É necessário que a gente distingua, né? Aquilo que se pode mudar daquilo que não se pode, né? Diante de uma situação, enfim, que eu não tenho escolha externa, né? A aceitação ela passa a ser uma escolha. Né? Então, a gente nunca deixa de escolher. Né? Essa que é a grande questão, a gente nunca deixa de escolher. Então, se em um determinado momento eu estou me colocando como, enfim, uma entidade completamente passiva, né? E eu sinto, né? Porque o que é passivo é aquilo que sofre, sempre, né? É o que recebe a ação externa, né? Então, esta caneta ela é completamente passiva. Ela recebe toda a ação de quem está manuseando ela, né? Só que nós não somos objetos, né? É claro que nós temos o corpo, né? É uma composição da nossa identidade, faz parte da nossa identidade, mas não é quem somos, né?
Nós não somos apenas isso. Isso faz parte de nós, mas não é o que somos. Então, se eu me vejo como um simples corpo, se eu me vejo como um objeto opaco, todo objeto sofre, né, as alterações vindas de fora. Então, o mundo é que vai me moldar. Aí eu vou sempre arrumar um culpado, né? O culpado é meu pai, né, porque ele me tirou certas coisas da minha infância. O culpado é meu amigo que me traiu, né? E por aí vai, né? Agora, na medida em que eu descubro essa liberdade interior, um horizonte completamente diferente se abre. Eu acho que, inclusive, as pessoas que passaram por certos tipos de sofrimento e tiveram este novo olhar, elas conseguem até identificar o exato momento em que isso aconteceu. Falam, olha, a partir desse momento se abriu um caminho completamente diferente, as coisas se iluminaram. Né? Eu consigo até lembrar da hora, eu consigo até lembrar do momento em que isso aconteceu. Foi um momento onde eu parei para pensar e falei assim, olha, essa é uma decisão minha, não cabe a mais ninguém tomar. Né? Perfeito, perfeito. Acho que essa é a questão. A liberdade interior diante de tudo, sobretudo diante do sofrimento. Né? Então, a primeira coisa, acho que a primeira ideia que tem que ficar clara aqui, né, para as pessoas começarem a entender o que é o sofrimento, é que ele realmente não é uma diminuição da liberdade. Então, assim, tipo, no sentido, não é um aniquilamento da liberdade, porque a verdadeira liberdade é essa liberdade interior. E o que vai contar na questão do sofrimento, como que se tem insistido, né, que é a questão de como eu lido com isso. Né, tipo, como é que, qual que é a minha reação. O próprio Nabelli sofreu bastante, né? Ele teve na guerra, ele teve todo um. É. Ele teve na guerra, ele teve um problema com um dos filhos, né, que teve era muito doente, então ele de fato os escritos dele contam, enfim, não meras histórias, né, de seres imaginários, né? Ele concretizou tudo isso, né? Ele passou por tudo isso, então ele sentiu na pele essa. E até porque, assim, Lavelle ele recebe uma influência muito grande da tradição existencialista, né? Então é quase impossível falar daquilo que não se vive para ele. Né? Mesmo ele sendo um autor considerado muito próximo de um idealismo, ele também tem uma. Assim, eu confesso para você que eu, apesar de colocarem este rótulo de existencialista, ou esse rótulo de platônico, enfim, é impossível rotular o Lavelle, porque em certos aspectos ele é muito idealista e em outros aspectos ele é muito existencialista. Né? Então, ora ele olha muito para o céu, ora ele olha muito para a terra. Né? Isso faz parte da própria de uma visão integral. Né? O sujeito que ama a realidade como um todo, ele vai perceber a dança do ser. Né? O ser está sempre em diferentes movimentos. Né? Ora eu preciso olhar para fora de mim, né? E ora eu preciso me interiorizar. Inclusive, até na questão do sofrimento é assim também, né? Se eu estou muito apegado a uma determinada dor que é muito particular, eu tenho que olhar um pouco para fora, eu tenho que cheirar, né? Sentir o cheiro das coisas, sentir, tocar nas coisas, né? Sentir a brisa, enfim, eu preciso sentir que a realidade me ultrapassa, né? Porque eu estou tão preso a uma bolha. Agora, vai ter momentos em que eu estou pulando tanto de galho em galho, né? Estou tão perdido no espetáculo do mundo que eu preciso fazer um movimento contrário e me interiorizar, né? E buscar sair daquele sofrimento externo de estar tá sempre de frustração em frustração, né? E fazer esse movimento de recolhimento. Então, cumpre a nossa sabedoria, né? Ao Espírito Santo que habita dentro da gente, a gente permitir que esse Espírito fale mais alto e oriente a gente, né? Vem cá, é hora de quê? Né? Como diz a Bíblia, né? Tem tempo para tudo, tem tempo para você se recolher e vai ter tempo para você se expressar, né? Então, essa dança do ser aí é que vai ditar, né? Então é preciso ouvidos atentos ao espírito para que a gente saiba dançar conforme a música, né? E não querer impor o nosso próprio ritmo ao universo, né? Perfeito, perfeito. Acho que essa é a questão, né? E essa pessoa que sabe dançar conforme a música, sem ficar querendo toda hora dar o seu tom.
mas sem querer também, se não for do meu jeito, não faço, né? Ou só para ser levado, né? Justamente é a pessoa madura. Exatamente. E é um paradoxo, né? Assim, eu acho muito curioso isso. Toda sabedoria, ela termina num paradoxo, porque é o paradoxo da escolha plena e da aceitação plena ao mesmo tempo. Né? Na medida em que eu desisto de escolher por mim mesmo, né? Não significa que eu deixei de escolher. Significa apenas que eu escolhi pelo todo, né? Eu escolhi por uma sabedoria que me ultrapassa. Né? E é nesse âmbito que mora a melhor escolha. E não só isso, é aquilo que vai te fazer livre, de fato. Né? É aquilo que vai te libertar. Mais do que te fazer livre, vai te libertar. Porque a liberdade ela é ambígua. Né? Eu posso ser livre para me escravizar, eu posso ser livre para, enfim, atentar contra a minha própria vida. Mas isso é muito mais do que uma mera liberdade, isso é muito mais do que um mero jogo de opções. Né? Isso é a própria libertação. Perfeito, perfeito. Acho que isso que você está falando fica muito claro, né? Acho que é o trecho mais famoso do Lavelle, né? Que ele fala daqueles momentos privilegiados, né? Em que o universo É, se abre, né? E queremos o destino que nos coube, como se nós próprios tivéssemos escolhido. perfeito. Isso Isso que é para mim bonito. parece um paradoxo, que é escolher É, o destino que me coube, é o momento é, máximo de liberdade de uma pessoa. perfeito. É isso mesmo, né? E é curioso que ele fala assim, há momentos em que privilegiados, né? Ou seja, parece que nós somos agraciados, mas ao mesmo tempo que nós somos agraciados, foi isso que eu escolhi, né? E aí você percebe que essa dicotomia que as pessoas colocam entre livre-arbítrio versus graça, né? Uhum. Enfim, é uma dicotomia que ela não faz sentido, né? Ela não faz, ela só faz sentido se você for considerar isso com uma mente muito racionalista, observando aspectos muito reduzidos da questão. Né? Perfeito, perfeito, exatamente. Então, sempre, acho que muita coisa depende também da compreensão que nós temos da liberdade, né? Se o homem é livre ou se não é livre. Acho que a grande confusão está aí. Se as pessoas elas, parece que não têm muita segurança nessa ideia. Se eu sou livre, se eu não sou. Porque parte justamente de uma ideia equivocada de liberdade, né? Então, tudo aquilo que vai restringindo ou limitando vai me lembrando ou jogando, né, no meu rosto que eu não sou livre. Né? Então, acho que umas grandes resistências do homem, de modo geral, como você falou, né? O problema do sofrimento acompanha a humanidade, né? Mas o nosso tempo, como é um tempo que exalta muito a liberdade, é um Uhum. tempo que tem sérias dificuldades em compreender a questão do sofrimento. Não está à altura dos tempos, não consegue compreender isso, né? Não se nega a entender. É, além disso, o nosso tempo exalta muito a felicidade, né? A felicidade como uma promessa de realização nessa vida, é, como uma espécie de plenitude que você pode alcançar enfim, com um clique, né? Isso cria uma certa neurose, né? Isso cria uma, enfim, eu acho que o Viktor Frankl fala isso. Alguém está falando da logoterapia aqui, né? É justamente isso. O Frankl ele diz que existe um mecanismo que ele identificou como intenção paradoxal. Que tudo aquilo que você quer demais, você tende a expulsar de você, né? E quando você relaxa, aquilo que você tanto buscava vem até você sem que você vá atrás, né? A gente vê muito isso na dinâmica de relacionamento, né? A pessoa vai muito atrás da outra, aí a outra foge. Quando ela para de procurar, aí ela vem, né? Não é muito diferente com as outras coisas, né? O Frank ele dá um exemplo muito engraçado de uma pessoa que tinha gagueira assim de nascença e em um determinado momento ele estava numa praça e precisava pegar o bonde de volta para casa. Aí ele não tinha dinheiro, ele descobriu que ele não tinha dinheiro nenhum. Ele falou: e agora, como é que eu vou voltar para casa, né? Aí ele falou: já sei, né? Eu vou falar para o cobrador que eu sou gago e eu vou conseguir. Ele vai ficar com dó de mim e eu vou conseguir entrar, pagar de graça, não pagar, né? Entrar de graça e vou me embora para minha casa.
Só que quando ele entrou, o cobrador imediatamente já cobrou ele e falou, rapaz, cadê o dinheiro, né? Aí ele falou, não, é que eu sou gago, eu queria que você me compreendesse. Só que pela primeira vez na vida ele não gaguejou, né? Ou seja, o único momento que ele queria muito gaguejar, ele não gaguejou, né? Analogamente, quando a gente quer muito a felicidade vai embora. Porque se você quisesse mesmo a felicidade, você ia identificar que a felicidade ela tem a ver com uma paz de espírito muito grande. E não com essa conturbação, né? Uhum. Não com essa ansiedade, não é apenas uma mera ansiedade, né? É uma espécie de ansiedade ontológica, uma ansiedade do ser. É uma ansiedade por ser algo, né? Não apenas uma ansiedade porque um parente vai chegar, né? Uma ansiedade porque eu não sei exatamente o que eu vou comer, enfim. É uma ansiedade por ser. Então, esse é o pior tipo de ansiedade, né? E é isso que a gente vê muito hoje em dia, né? Essa promessa, por ser algo muito diferente daquilo que você vai criando uma cisão interna, né? A pessoa está sempre naquele estado de eu não tenho tudo, eu não sou tudo que eu quero, eu não tenho tudo que eu quero, né? E aí vai criando um abismo, né? A pessoa vai só se distanciando da própria meta, Exato, né? exato. E dela mesma, né? E dela mesma. É, Tanto naquilo lá. É muito bom você lembrar do Franco, né? Ele dá aquele conselho, né? Tem aquela. Foi uma conferência que ele deu para os alunos nos Estados Unidos, né? Os universitários, que ele fala: olha, não procurem a felicidade como felicidade, né? Procurem outras coisas. E vocês sim, perceberem, a felicidade ela vem até vocês. Isso que você falou, exato, ela vem, não fica fixado, né? Então, até porque as pessoas entendem a felicidade como essa ausência de problemas, de perturbação, de esforço, e ficar ali tudo perfeitinho. Aí o sofrimento, quando ele aparece, a pessoa fala, não, então não dá para ser feliz sofrendo. exato. É, você usou um termo muito interessante, né? Colocar a felicidade como a ausência de alguma coisa, né? Como se a felicidade fosse uma ausência e não uma presença, né? Porque é muito fácil a ausência de alguma coisa. A ausência de dor é muito fácil, né? Você toma enfim, um anestésico, você não tem mais dor, né? Você toma um remédio antidepressivo, você não tem mais dor, né? Agora, é óbvio que o analgésico e o antidepressivo, eles são necessários em certas pessoas que estão passando por determinados momentos bem dramáticos, né? Só que o acompanhamento ele tem que ser integral, né? Tem que ser não só com o corpo, mas com o espírito também, com o seu poder de decisão. Então, é, é por isso que é importante a gente considerar esses diversos âmbitos, né? E lembrar, mais uma vez, que a felicidade não é apenas uma anestesia. Ela é um valor positivo, né? Ela tem que ter um fundamento no ser, né? E não no nada. Perfeito, perfeito. Eu estava lendo sobre a discussão, né? Como que o Lavelle entende a questão do mal e do sofrimento. Porque tem toda essa Uhum, discussão, né? Se o mal tem substância, não tem substância, e etc. Assim, né? Então, é, porque da compreensão do que, o que é o mal, a pessoa vai entender a questão do sofrimento de um jeito ou de outro, uhum. né? Então, É, não, com certeza. Inclusive, a gente só trata esse problema do sofrimento de uma forma dramática porque a gente liga a ideia de sofrimento ao problema do mal. Então, inclusive, esse é o argumento dos ateístas, né, e de alguns agnósticos para tentar colocar em xeque a existência de Deus, né? Dizer, nesse mundo aqui tem sofrimento, né? Nesse mundo aqui tem muita dor, como é que pode um Deus que é bom existir, por aí vai. Bom, tanto essa pessoa quanto uma pessoa que, mesmo crente, né, da realidade ontológica ao mal, né, elas partilham de uma visão muito semelhante, né, de acreditar que o mal e o sofrimento são uma coisa só, né, o mal e a dor são uma coisa só, né, e desconsideram também, né, essa perspectiva desconsidera completamente que o que faz uma coisa ser boa ou má é, na verdade, a nossa vontade. Né? O próprio Lavelle fala isso no Mal e Sofrimento. Né? É a nossa vontade que confere um valor
aquilo que está acontecendo comigo, né? Uhum. Então, quantas vezes a gente não viu pessoas agradecerem por certos traumas, por certas tragédias que aconteceram, né? Tragédias pessoais, e falar que ó, sem isso eu não teria mudado a minha visão de mundo, eu estaria sempre naquela cegueira. Então, a longo prazo, a gente vai percebendo que os pontos vão se ligando, né? E que a providência ela está agindo a todo momento. Não há um único momento em que nós não estamos sendo assistidos e acolhidos, né? Agora, essa é uma visão que é muito, muito raro as pessoas terem de uma forma integral. Mais uma vez volta aquele dito do Lavelli lá, né? São momentos iluminados que a gente vê que os pontos estão todos se ligando, né? Que mesmo as coisas que parecem más têm uma bênção escondida, enfim, não é tão simples de perceber isso, né? Ou é simples e a gente não, e o nosso olhar é que é travado, né? Mas de fato, essa questão do mal e do sofrimento estão muito ligadas, né? Mas é preciso essa outra visão, né? Na medida em que eu consigo perceber que o mal tem a ver com a vontade e não com aquilo que me acontece, né? É que eu posso identificar que não existe um mal ontológico, né? O que existe, na verdade, é o chamado mal moral, né? Aquela possibilidade que tem a ver com a escolha, né? E que no fundo, nasce de um bem, que é a nossa possibilidade de escolher, né? Perfeito. Eu tava lembrando do Solzhenitsyn, tem aquela ideia dele, né, de que tem um documentário que ele fala que é um sujeito que sofreu terrivelmente, né, uma das Uhum. pessoas que mais passou por coisas terríveis, e ele fala, né, que a ausência de sofrimento deixa a alma subdesenvolvida. Uhum. Então, esse subdesenvolvimento da alma, na verdade, é a imaturidade, né? Porque o Level também fala um pouco isso, né? Que a presença do sofrimento, ela purifica o olhar. Isso está falando, né? De purificar o olhar e também de revelar uma hierarquia de bens, né? Que ele fala um pouco da questão do despojamento, né? Que é esse não ficar Uhum. tão apegado às coisas, à imagem, né? Até valores espirituais que nós vemos como propriedade nossa, e que depois, quando aquilo é tirado, ou a gente vê, não consegue usar de alguma maneira, né? Ou parece que que o sofrimento ele vai educando a nossa vontade de alguma maneira para abraçar o que realmente merece, abraçar de modo despojado, né? Uhum. O Lavelle ele chega a falar isso no Mal e Sofrimento, que ele fala das atitudes positivas com relação ao mal, que ele fala que é possível ver, ao mal não, desculpe, ao sofrimento, que é possível ver o sofrimento como uma grande advertência, né? Uma advertência no sentido de que isso pode sinalizar algo para você, né? O mal como se fosse um lembrete, né? Um lembrete muito radical, o sofrimento, um lembrete muito radical de que você tem que olhar para um certo lugar que você não olhava, né? E, enfim, às vezes o sofrimento ele vem de uma forma muito radical para a pessoa até se sentir mais viva, né? É uma pessoa que estava tão presa ao mundo de ideias, né, tão presa ao seu próprio pensamento, tão fechado dentro de uma bolha, que ela precisa sentir que ela ainda tem um corpo, né, que ela ainda tem, existe um coração batendo ali, então, né, isso tudo vai se concentrando no próprio corpo dela para ela perceber, porque ela tem que olhar para um determinado lugar que ela não estava olhando, né. É, Ao mesmo tempo, é preciso um certo cuidado com essa visão para não se transformar em uma espécie de, enfim, eu não sei qual é o nome que eu digo para isso, mas uma espécie de medicina, que mistura a alma e o corpo, né? Fala, não, se eu estou sentindo uma dor no estômago é porque necessariamente sou uma pessoa ansiosa. É preciso só um certo cuidado para as pessoas que tentam sistematizar as dores, né? E fala, não, se eu estou sofrendo isso é sinal disso. Pode até começar a cair numa certa crendice, né? Eu acho que não é isso, né? Eu acho que existe a ideia, eu acho que isso é real, de que a dor é um sinal, mas cada indivíduo é que vai conseguir identificar isso, né? Ou através de muita observação, através de muita contemplação, ou através de ajuda terapêutica.
né? Isso aí vai depender de cada indivíduo, de fato. Mas que a dor é uma espécie de advertência, isso é muito claro, né? Por mais que às vezes não seja tão simples de fazer essa correlação, identificar que tipo de sinal que é, né? O que que essa dor está querendo me dizer? Não é tão simples, né? Mas isso é evidente, né? De que isso ocorre. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Você falou, né, de uma atitude positiva, mas ele fala também de algumas atitudes negativas perante o mal, que é que a gente vê muito Isso. marcado por nós, assim, né? Que ele cita a questão Uhum. da revolta, passividade, etc, né? Então, acho que é importante, porque diante do sofrimento, acho que a primeira inclinação é um pouco essa, né? Ou Uhum. revoltar, ou negar, ou questionar e É, tal. é. A questão da revolta, quando eu li esse trecho, foi uma das questões que mais me chamou a atenção, mais me chamaram a atenção. Essa revolta que ele fala, ela pode se dar enfim, pode se dar no seu comportamento, né? Enfim, você fazer coisas absurdas por causa de um determinado sofrimento que você esteja passando, mas eu acho que é interessante a gente observar essa revolta como uma revolta psicológica, né? Uma, enfim, aquele senso de que o que está acontecendo com você é um absurdo, né? E que você começa a se perguntar assim, por que eu, né? Por que comigo, né? Aí outras pessoas até brincam falando, por que não com você, né? Enfim, toda vez que você lança um argumento, você está, É, né, lançando o argumento contrário contra você também, né? exatamente. E essa revolta, o que eu acho mais curioso nessa revolta contra o sofrimento é que ela aumenta o sofrimento, né? Lavelli fala uma coisa que é algo no seguinte sentido: sofrer é protestar contra o sofrimento, Sim. né? Então, assim, quando você está protestando contra o sofrimento, você está colocando um sofrimento adicional ali. Né? Então, você já primeiro veio a dor geralmente ela o Lavelle, no Mal e Sofrimento, ele trata dor e sofrimento como, muitas vezes, como sinônimos, mas tem um determinado momento em que ele faz uma distinção. Ele diz que a dor ela é mais do instante, né? Ela é mais assim, enfim, você sente ali pronto. Já o sofrimento ele se dá como se fosse no tempo, né? Ele é um prolongamento, ele é um discurso sobre a dor, né? E ele é um discurso sobre o próprio sofrimento, Exato. né, você vai tentando apagar o fogo com gasolina e o seu sofrimento vai só aumentando. Aí você fica Exato. com raiva porque está sofrendo, né? Com raiva porque você não consegue sair do sofrimento, né? E fica com raiva, enfim, de estar nesse ciclo vicioso. Então é preciso que no olho do furacão, você vá até o olho do furacão e veja ali o lugar mais pacífico que tem, né? Então, quando a pessoa vai realmente até o fundo do poço, quando ela começa a perceber que ela não tem mais com o que se revoltar, já não adianta, ela se revoltou contra tudo, né? Ela começa a fazer um movimento, né, de volta, né? Pô, peraí, deixa eu me aquietar aqui, deixa eu começar a aceitar um pouco mais, né? Geralmente a aceitação ela começa por uma certa passividade, né? Ele chega até a dizer que o último grau dessas atitudes negativas com relação ao sofrimento é a complacência, né? Mas depois dessa complacência, você começa, enfim, você já chegou no estágio quase de letargia ali, mas você já vê que você não tem mais o que fazer, no sentido, você não tem mais o que reclamar, tudo que tinha para reclamar você já reclamou, aí você começa a olhar para um outro lugar. Eu acho que o sofrimento, ele não é totalmente. Chega um determinado momento em que a gente começa a olhar para um outro caminho. Fala, pô, peraí, eu já sofri tudo que eu tinha para sofrer, eu vou continuar nessa, né? E aí quando ele fala das atitudes positivas com relação ao sofrimento, né? Advertência, purificação, né? É muito legal o que ele fala nessa parte que ele fala da questão do arrependimento, né? Esse sempre, todo esse, a mesma raiz, né? Desse voltar a si, tá sempre voltando, né? Então, Uhum, que o arrependimento é esse movimento de, tipo, do a gente não se reconhecer naquela ação que ele praticou, isso é bonito, uhum, né? sim, sim. E isso aqui é uma coisa importante também, que ele fala da. Eu esqueci o que eu ia falar, mas eu vou lembrar o que ele fala, que é importante, mas que eu esqueci.
Mas era uma outra. Ah, do amargor do remédio, que é uma coisa importante. Porque a gente tá falando de sofrimento, parece que é uma exaltação. Ah, que bonito que é o sofrimento, tal, que lindo. Então vamos sofrer para virar gente. Não, não é uma exaltação do sofrimento, né? Então, ele fala, né, que assim como o remédio amargo não é a eficácia do remédio não está no amargor do remédio, né? O sofrimento também não, a sua eficácia não está na dor enquanto dor, né? Então isso é Muito bom importante. isso, muito bom. Isso é muito interessante. Eu lembro de ter lido o René Girard fazendo algumas críticas àquelas pessoas. Apesar do René Girard ser um católico fervoroso, ele fazia algumas críticas a essa visão do cristianismo como se fosse assim, né? Eu tenho que sofrer tudo que Deus quer que eu sofra, né? Isso é verdade. O problema é que você não pode parar nisso, né? Não acreditar que é o sofrimento pelo sofrimento, mas existe um sentido nesse sofrimento e é para lá que você tem que olhar, né? Senão você acaba caindo numa espécie aí de masoquismo mesmo, né? Se você começa, o René Girard chama isso de dolorismo, você vai caindo numa espécie de, você vai curtindo a dor, né? Você vai, oh, que legal, né? Eu sofro, nossa, quanto eu sofri. E isso, na dinâmica de uma relação, isso começa a virar moeda, né? Não, eu sofri muito mais por você do que você por mim, né? E aí a coisa começa enfim, tomar um lado completamente estranho, né? Assim, de confundir os fins com os meios mesmo, né? O sofrimento é um meio, né? E apenas um meio, né? Exatamente. Assim esperamos, né? Assim esperamos, né? É um meio de reconhecer os bens verdadeiros, né? Uhum, Recuperar aquela hierarquia que foi um pouco invertida, uhum, né? Talvez de deixar passar aquilo que precisa e realmente se abraçar ao que realmente importa, né? Então, isso aqui é uma coisa importante. E engraçado você falar do René de Rádio, porque o Chester fala exatamente o contrário, né? Que o cristianismo é a religião mais alegre, né? exatamente. Justamente, né? A própria alegria, né? Até o próprio sofrimento é uma coisa alegre, né? Porque Exato, fora dele exato. existe o desespero. Ele fala que é o segredo dos cristãos, né? Exatamente. Essa, essa alegria. Eu gosto muito do Cheston por causa disso mesmo. Assim, tudo nele está sempre fumegando, né? Assim, os escritos dele, a forma como ele lidava com a vida, né? Isso eu acho que é o verdadeiro espírito cristão, sabe? Eu costumo ter um certo pé atrás quando eu vejo um discurso muito de eu sou um pobre miserável e não sei o quê. Beleza, isso aí tem uma certa realidade nisso, né? Principalmente todo mundo é miserável em algum ponto, né? Claro, claro. Mas se você ficar só focando nisso, parece que você está, né, curtindo, você está gostando daquilo, né? E é muito complicado. Tem relacionamentos, inclusive, que as pessoas que são baseados nisso, tão somente nisso, né? A pessoa ela se acomodou numa posição de coitado, né? Ela se acomodou numa posição de vítima e acredita piamente que essa é a redenção dela, né? Exato. Ela vai subir aos céus só por causa desse sofrimento, desse amargorzinho aí que ela está curtindo. Bom, quanta coisa que ela está deixando de ser e de realizar por causa né, desse autocentramento aí. De fato, muito interessante você ter trazido isso. É uma postura que eu vejo muito, inclusive, nas perguntas que a galera me faz na página, na postura de boa parte dos seguidores, assim, essa espécie de enfatizar essa miserabilidade do ser, assim, né? E se esquecer que isso é apenas um local onde você tem que olhar, reconhecer, o Labelle fala isso, né? Olhar o erro, ter consciência do erro já é automaticamente você se colocar acima dele, né? Perfeito, perfeito. Exatamente isso, né? Parece que a gente não tem o direito, né, de ser feliz ou ser alegre, né? Parece que a gente tem o dever de ser triste, porque quanto mais eu sofrer e for triste, mais as pessoas vão ter obrigação de me fazer feliz. Aí fica uma posição muito É, cômoda. Eu fico aqui é, acariciando a minha dor, os meus problemas, aí os outros que lutem para me consolar, né? Só para. Eu separei aqui uma citação que ele fala que aquele que não é capaz de aceitar o sofrimento, de encarar o sofrimento,
acho que é incorporar o sofrimento, não é capaz de aceitar as alegrias que lhe são dadas, Uhum. né? Então, É, mas só. sim, é, eu encaro essa coisa de incorporar o sofrimento num sentido muito realista, sabe? Assim, o sofrimento, quando ele vem, a dor, enfim, o nome que se queira dar, ele vem como uma presença de alguma coisa, né? Ele vem como um tipo de realidade, né? Por mais que ela não seja uma realidade, ela seja uma realidade transitória, mas ela vem como alguma coisa, né? Se vem como alguma coisa, em algum nível eu tenho que honrar aquilo, né? Em algum nível eu tenho que receber aquilo, saber receber, né? Só que geralmente o que as pessoas fazem com o sofrimento? Elas tentam empurrar para debaixo do tapete. A tristeza, né? Enfim, é proibido ficar triste, né? Você tem que. E aí, esse movimento de empurrar a tristeza para debaixo do tapete, empurrar o sofrimento para debaixo do tapete, e não te permitir encarar aquilo de fato, né? É que vai gerando. Eu acho que aí já muda até a palavra, sabe? Eu acho que a palavra já não é nem mais sofrimento, é um desespero. A pessoa ela vai entrando num desespero porque ela vai perdendo completamente, né, a sua possibilidade de ação. E aí, nesses casos, que eu acho que entra, né, uma situação muito trágica mesmo. Mas eu acho que assim, até o último segundo, existe sempre uma possibilidade de você olhar para aquilo, encarar aquilo, né, e descobrir algum brilho dentro daquela realidade aparentemente trágica. Sempre existe isso, sempre existe essa escolha. Né? Eu acho que essa escolha acompanha a pessoa até o último segundo mesmo, sabe? Entre algumas discussões teológicas, mas eu não queria entrar muito nisso, mas é interessante. Sim, sim, não, isso é importante você trazer essa questão do desespero, né? Porque quando a pessoa, no momento de sofrimento, né? Porque justamente, né, o sofrimento é uma coisa do tempo, parece que ele não vai acabar, parece que não existe vida além daquilo lá, né? Porque é uma absorção tão grande, né? Tipo, vai falar um pouco das energias, né? Não energia no sentido New Age, mas energias vitais, Uhum. né? Vai consumindo aquilo, né? E vai usando as próprias energias para tentar combater e vai só aumentando, né? Como você falou, né? Tentar apagar incêndio com gasolina, né? Então, É, a pessoa fica quase sem energia e sem conseguir enxergar que existe uma vida fora, né? Para além daquele sofrimento, né? Então, realmente, então... vai cair num estado de paralisia, ela para completamente, né? Mas eu volto a afirmar, né? Eu, eu, eu tenho às vezes um otimismo quase ingênuo, sabe? Eu acredito que, enfim, sempre existe uma possibilidade dela se sentir viva, sabe? A gente consegue perceber isso nas histórias, né? A gente não precisa ir muito longe, né? A gente começa a ouvir as histórias das pessoas, assim, as histórias de superação, né? Você acha que ninguém pode ter sofrido mais do que você, mas você começa a ouvir a história de uma pessoa do seu lado e fala, meu irmão, parece que o que eu estou sentindo não é nada, né? Enfim, e conversar com os outros é até bom por causa disso, né? E as pessoas adoram contar seus sofrimentos, então se torna uma grande oportunidade, né? Facilita, né? Muito bom. O Lavelle fala uma coisa nesse livro do O Mal e o Sofrimento que eu achei isso muito legal. O que valemos, nós valemos pelos sofrimentos que suportamos, tanto quanto pelas alegrias que nos foram dadas. Né? Uhum, Então, volta essa questão que você uhum. estava falando, né, da esperança, né? Porque a Sim, gente não é, tipo, completamente miserável que a gente não tenha recebido nada. Na verdade, a gente recebeu muita coisa. A gente está todo momento recebendo coisa da vida, né? A própria vida. Né? sim, sim. Por maior que seja uma privação de um sofrimento, né? Muitas alegrias foram dadas também, né? E a capacidade de É, suportar aquele sofrimento também. uhum. Eu acho assim que esse sofrimento ele se converte em desespero quando eu finco completamente ele nas raízes do tempo, né? Por exemplo, essa ideia que você falou, de aquela sensação de que parece que nunca vai acabar, né?
Ora, o que é isso se não for uma projeção, né? Você está projetando aquilo que está acontecendo agora, né, para todo o futuro, né? Exato. E parece assim, é até numa... Enfim, você imagina, por exemplo, ah, uma criança que vai tomar injeção, né? Eu acho que ela começa a chorar. Por que ela chora antecipadamente? Porque ela já está imaginando aquela agulha entrar nela. Exato. Mas se você, né, claro, não recomendo ninguém fazer isso, tá? Mas se você desse a agulhada nela sem ela ver, né? Claro, isso é desumano, né? Por favor, não façam isso. Mas se alguém fizesse isso, ela ia só sentir, ela ia gritar, né? Ai, não ia nem saber direito de onde veio aquela agulhada, ia chorar um pouquinho e ia acabar ali, né? Exato. Só que você vê aquela agulha chegando perto de você, não precisa nem ser criança, né? Tem muitos adultos que não gostam também. Você já começa a imaginar a dor. A imaginação da dor é muito maior do que a própria dor. A dor ela vai durar alguns segundos, né? Agora, a sua imaginação sobre a dor, ela pode ser infinita, né? Isso é uma espécie de inferno na Terra, né? Você prolongar ao infinito uma dor que não está acontecendo. Perfeito, perfeito. Muita questão de sofrimento é uma questão de imaginação. Na verdade, é uma das maiores dores, né? Porque a gente fica fomentando, né? Que na verdade é uma questão da. É, uma questão da imaginação, né? O Lavelli fala da questão da consciência. Né? Tipo, tem Uhum. a consciência. Você tem aqui a Exato. percepção de um mal ali, só que a imaginação ela vai trabalhando naquilo, vai trabalhando, acaba que você perde o controle da situação, né? Uhum. Eu não lembro exatamente quem foi que falou essa frase, mas é alguma coisa nesse sentido, de que eu sofri muitas coisas na vida e a maioria delas não existiu, né? É bem essa ideia mesmo, de que você está criando um mundo imaginário, está sofrendo com todos os personagens que estão ali nesse seu mundo, né? E, enfim, e é isso, é exatamente isso que acontece, né? As pessoas, elas têm uma tendência muito grande de fomentar, né? De fomentar a própria imaginação, a imaginação negativa, né? Perfeito. Aí perde o controle, porque você vai minando a vontade, vai minando tudo, assim, né? Uhum. Perfeito, É, perfeito. é exatamente isso que acontece. E aí o antídoto para isso não é você deixar de imaginar, né? Mas é você trabalhar com a imaginação oposta, né? Você trabalhar com, você fincar a sua imaginação, né, nas coisas belas, nas coisas boas, né? Colocar a sua imaginação a serviço das maravilhas que existem no mundo, né? Na medida em que você começa a fazer isso, aí você vai sendo um artista, né? E você, para ser um artista, não precisa ser um gênio. Todo mundo é um artista da própria vida, né? Todo mundo cria a sua própria realidade o tempo inteiro. Clavel fala muito isso. Ele fala que nós fomos criados criadores, né? Então nós estamos o tempo inteiro criando pequenos mundos ao nosso redor, né? Então é que mundo que você quer criar, né? Que mundo interior que você quer criar? Qual que é o seu cenário interior, né, desejado? Né? De acordo com conforme você criar o seu cenário interior, assim será o seu destino, né? Perfeito, perfeito, perfeito. É justamente isso, né? Não é não sofrer, né? Porque não dá para controlar muito isso, né? Mas a forma como lida, né? A forma como recebe o sofrimento e o que tem de saber diferenciar o que há de caráter objetivo e o que há de imaginação ali, né? O que eu Uhum. tô fazendo, aumentando a coisa só, de maneira que depois eu perder o controle. Exatamente, exatamente. Esses dias me perguntaram sobre ansiedade, né? Aí eu respondi o seguinte: vamos dar um exemplo, né? Um exemplo bem prático, assim. Você está numa situação em que você tem que fazer alguma coisa, né? E aí você começa a ficar ansioso por isso. O que é a ansiedade? O que é essa primeira ansiedade? Né? Ela é simplesmente um sinal que o seu corpo vai sentir, dizendo que você vai ter que trabalhar para aquilo se realizar. Né? Então, haja, faça alguma coisa, domine alguma técnica que não vai ter problema nenhum. Você vai conseguir fazer exatamente o que você tem que fazer. Né?
Só que as pessoas, ao invés de simplesmente agir, elas começam a imaginar, putz, e se eu não fizer certo? Elas, ao invés de fazerem certo, elas começam a perder tempo imaginando o que seria se eu não fizesse certo, né? Exato. E aí ela já, a imaginação dela já vai começar a criar múltiplos cenários futuros e o corpo dela vai começando a sentir múltiplas reações. E aí, dessas múltiplas reações, ela não dá mais conta. Da primeira ela dava, que era uma só. Né? Mas como é que ela vai dar depois, né? Dessas múltiplas outras reações que a imaginação dela multiplicou? Né? Então chega um determinado momento em que ela simplesmente vai paralisar. Então, se ela ouvisse aquela primeira ansiedade, né, que era apenas um sinal, como Lavelle fala, uma advertência, Hum. né, pronto, ela não ia gerar essa revolta interna, ela não ia gerar essa divisão, né, que gerou. Perfeito. A ansiedade é uma espécie de, é, vamos dizer assim, um excesso de futuro, né? E uma certa escassez de presente, assim, né? Mas é um futuro, como você falou, é um futuro negativo, né? Assim, só vai dando essa pessoa vai acumulando a prazo várias frustrações, né? Isso vai É, privando ela do vários fracassos, né? Vai privando a pessoa do possível é, realização, uma possível realização objetiva, né? No aqui e agora. exato, exato. É uma fuga da vida, né? É, em alguns momentos é natural que ela ocorra. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo comigo nessa quarentena aí. Né? Os meus trabalhos estão todos online agora. E aí, assim, isso demandou de que tinha um monte de coisa que era para as outras, que eram outras pessoas que iam fazer, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que dominar, inclusive, muitas coisas que eu não sei dominar, né? Enfim. E aí, muitas vezes eu paraliso, porque é tanta coisa para eu fazer que eu não sei nem por onde começar, né? Só que isso, eu começo a perceber que esse movimento que vai acontecendo dentro de mim, ele poderia muito bem ser resolvido se eu pegasse se eu escolhesse uma coisa só para fazer, né? Uma coisa só. Termine essa coisa, por mínima que seja, você vai lá e termina. Sei lá, pode Perfeito. ser a coisa mais besta do mundo, sei lá, anotar 3 nomes na agenda. Pronto, se eu fizer isso, eu já vou ter espaço para fazer uma segunda, depois uma terceira, depois uma quarta, e depois eu já fiz aquelas 20 mil coisas, né? Com vários presentes ali, né? Exato. Presente nesses pequenos momentos. Mas a imaginação começa a jogar tudo para o futuro. Ai, meu Deus do céu, tem muita coisa para fazer. Né? Mas é uma escola, né? A gente vai aprendendo. E cada dia vai um aprendendo, aprendendo. Mas essa dica que você deu é muito boa, né? Tipo, de agir no pequeno, no aqui e no agora, e não ficar, tipo, projetando o negócio, né? Isso também faz com que a gente saia da gente, né? E volte para a realidade e também para os outros, né? Porque as pessoas, quando a pessoa está sofrendo, ela tende a ficar muito autocentrada, né? Tipo, eu estou sofrendo, eu estou aqui remoendo a minha dor, né? Como a gente já falou, né? As outras pessoas ficam meio que descuidadas, né? Então é importante realmente, né, agir, né, porque isso vai fazer com que a gente esqueça um pouco da nossa dor, né, e atenda as pessoas de alguma maneira, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Perfeito. Porque a ação, ela é justamente o ser, né? Ser e agir estão muito ligados. Ao passo que o futuro, né, o pensamento ele alimenta o futuro, né? Ele está sempre alimentando o futuro. E ele é o que eu chamo de plágio do ser. Né? Você tá saindo do real, né? E está indo para algo que não existe. Ninguém nunca viveu o futuro, né? Você não conhece uma pessoa que fala assim, olha, eu experimentei o futuro. Né? Não existe, não existe isso. Então, o futuro ele é uma não experiência, né? Então é uma fuga mesmo. Perfeito, perfeito. Nossa, muito bom, Vitor. Muito bom. Eu acho que isso dá um esclarecimento para as pessoas, né? Por que que a gente sofre? Na verdade, a gente sofre por uma certa incompreensão do que é o sofrimento, né? Uma não, vamos dizer assim, educação da vontade, porque a gente quer simplesmente que as coisas aconteçam da maneira que a gente quer, né? A gente não sabe Uhum. aceitar as coisas e abraçar o que merece ser abraçado. A gente tem uma imaginação muito solta, né? Que vai É.
nos sabotando a todo momento. Uhum. Tem uma outra coisa que eu acho interessante, isso que é o seguinte: um dos antídotos para o sofrimento é o amor à verdade, sabe? Geralmente as pessoas não querem a verdade, elas querem uma solução. Né? Perfeito. Tem um sofrimento, eita, agora o que eu tenho que fazer para acabar com ele? Né? A vida está te chamando, a vida está te fazendo um convite para você olhar para ela e você está só querendo remediar. Né? Veja que oportunidade magnífica você tem de encarar a verdade, pelo menos uma única vez nessa vida. Né? Encara essa verdade. Na medida em que você vai começando a encarar a verdade desse seu sofrimento, você vai começando a entender. Né? E a partir do momento em que você entende. Por isso que o Cristo fala que a verdade liberta. Né? Ela liberta mesmo. Né? E essa verdade. E a verdade e essa libertação é que vai te trazer uma verdadeira paz, uma paz genuína. Não é essa paz que é só o oposto do sofrimento. Né? É uma paz ontológica mesmo, ela, que tem raiz no ser, tem raiz na vida, tem raiz naquilo que é eterno. Né? Essa é a paz que supera o entendimento, porque o nosso entendimento não alcança isso. Né? O simples entendimento racional. É uma abertura completa do espírito. Né? Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente isso. É o amor à verdade mais do que ficar solucionando problemas. Né? Isso realmente vai ajudar muito. Bem, infelizmente, nosso tempo está acabando. A gente tem 3 minutos e o Instagram não O perdoa. reloginho já está apitando. Alguém perguntou aqui, remédio para controlar a imaginação. Eu nem tô. Eita, você acredita que eu nem acompanhei, ó? Eu Ele tô vendo aqui, travou aqui. apareceu aqui. Agora que eu tô vendo o comentário do pessoal. Como controlar a imaginação? Você tem alguma... Controlar. Ixi, eu acho que não é exatamente controlar, né? Porque tudo aquilo que você tenta controlar, a coisa vai controlar você primeiro. Eu Perfeito. acho que é mais você trabalhar com ela, né? A imaginação, ela tá junto com você, ela faz parte da sua vida, né? Dê um bom fim a ela. Né? Na medida em que você dá uma utilidade para ela, ela vai ter o que fazer e vai parar de te perturbar. Perfeito, né? É uma relação diplomática como relação com sentimentos, como dizia Aristóteles, né? Você não fica brigando com ela, tentando na É, tirania, né? Você vai dialogando com ela, fala menos, menos, bem menos. Aí vem pra cá, volta. Aí acaba que tá uhum, uma relação mais amigável. perfeito. Perfeito. Olha, Vitor, nosso tempo, a gente tem mais 2 minutos. Eu queria agradecer. Não, isso também. Só antes disso, é só. A imaginação, ela é o reino das imagens, né? Então, também é isso, né? E as imagens, elas são formadas pela nossa memória, ficam aqui e tal. Então, também, né? Cuidar com o que a gente alimenta na nossa imaginação, porque isso também vai mover a nossa vontade, porque a nossa vontade ela é movida pelas imagens que a gente alimenta. Então, ou ela vai Uhum. paralisar, ou ela vai em direção a algo, né? Então, ficar atento, na verdade. Então, acho que o primeiro processo de todos é sempre a vigilância, né? Fazer Sim, um sim, diagnóstico. perfeito. Vitor, muitíssimo obrigada. Olha, por mim ficava aqui falando, falando, ouvindo você falar. Foi muito bom, eu te agradeço muito a sua disponibilidade, suas explicações, e, tipo, me ajudaram. Eu acho que ajudou também o pessoal aqui também, então foi um prazer. Muito obrigada mesmo. Eu vou deixar a live salva aqui para o pessoal que chegou depois ou o pessoal que vai acompanhar, porque vai ajudar muita gente. Beleza. Obrigado você, Larissa, pelo convite. Obrigado, pessoal que está acompanhando aí. E espero que a gente saia todo mundo beneficiado daqui. Perfeito, maravilha. Então, muito obrigada. Boa noite, Vitor. Boa noite, Boa pessoal. Vou noite. encerrar Boa antes noite. que a gente fique sem poder falar por causa do tempo aqui. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.